O governo agora passa por mais uma necessidade de troca ministerial que não estava na previsão da reforma do Lula, né? Quando o Lula preparou sua reforma, certamente não estava a troca do Lupe, certamente a Cida também, por mais que ontem saiu dizendo que sai por uma mudança estratégica e tal, a gente sabe que os bastidores eram muito ruins, né, do Ministério das Mulheres e coisa e tal, e tem que operar nessa troca. Mas no caso em especial da Previdência, do INSS, é, eu fico me questionando, e eu tenho trazido isso aqui, eu quero te ouvir, do quanto o governo talvez pudesse ter operado melhor a forma do proceder para que não viesse uma denúncia da imprensa por parte do Metrópolis, para que isso se contornasse num outro tipo de caldo, né, usado pela extrema-direita como, enfim, a sua manipulação de sempre, aí tentando afetar o governo, tentando alcançar o Frei Chico, irmão do Lula, como eventual corrupto, né? Como eu ouvi ontem ainda o Marco Piva, que é o porta-voz do Sindinap, e comentei com ele, né? Eu estou chamando esse caso do Lulinha e da Friboi de 2026. Os caras não têm mais a história da Friboi, tiveram que fabricar alguma proposta assim. O quanto pesa esse caso do INSS, o quanto o governo também falhou, né, em não tomar as rédeas dessa narrativa antes dela vir a público, e como é que você avalia este momento num 6 de março, de maio, né, de 2025 do governo federal? Tiago, tem umas coisas que acontecem no governo Lula que eu acho inacreditáveis, tá? Uhum. Algumas situações parecem até que o Lula nunca governou nada. Parece que ele Uhum. chegou zero bala. Parece que o Brasil saiu de uma ditadura e agora nós entramos numa democracia. Então, quer dizer, não se tem experiência acumulada nenhuma de governo. O que é uma coisa inacreditável você saber que tem tantos quadros ao redor do Lula, o próprio Lula também, e cometerem erros que são absurdos. E o principal erro é na comunicação, porque esse governo ainda não aprendeu que a comunicação tem que ser uma ação propositiva, ela tem que pautar a sociedade, tem que atrair as atenções. Como o governo não tem uma área de comunicação, porque o Sidônio entrou, mas até agora ele e o Pimenta não tem diferença nenhuma. O Pimenta até tinha um currículo político de uma maior proximidade. Deu mais uma travadinha aí no professor Travou. José Enquanto Augusto. isso, vou pedir que vocês Mas mandem pessoal, Mas do superchats ponto de até o vista professor voltar. Voltou. Então, não tem diferença nenhuma do Sidônio para o Pimenta. O Sidônio é um marqueteiro e que não é político. E a questão do governo Lula não é questão de marketing, é questão de compreender, isso que para mim é mais chocante, que duas coisas fundamentais. A primeira é o seguinte: a comunicação ela não é uma faculdade do governante. E isso é uma coisa que ninguém fala. Não é, o Lula não tem que falar quando ele tiver vontade. Não! Num governo democrático, a comunicação é uma obrigação do governante. O governante ele tem que se antecipar, ele tem que pautar, porque quando você não tem a comunicação, como é que surge a comunicação governamental? Reativa. A direita Uhum. levanta uma bola, os meios de comunicação levantam outra bola, uma instituição levanta outra bola, a Advocacia Geral da União descobre um escândalo, a Polícia Federal descobre um escândalo, e aí isso vai pautando, e aí você vai correndo atrás, enquanto governo, para tapar o buraco. Então, é uma coisa inacreditável. Até hoje, as pessoas estão ao redor do Lula não terem explicado para ele o básico. Assim, presidente, olha só, o senhor não usa celular, né? Então, o senhor também não fica entrando na internet. O senhor não sabe o que está acontecendo, né? Mas olha só, hoje o mundo moderno ele depende das coisas que acontecem nas redes sociais. Se o senhor não tiver uma ação concreta nesse ambiente, o senhor será atropelado. Tiago, olha só que absurdo. Nós tivemos o Bolsonaro, que leva multidões para as ruas, uma figura que só fez o mal. O Uhum. Bolsonaro não tem uma coisa
positiva para dizer para a sociedade brasileira, mas não tem nada. O Bolsonaro ele não sabia que ele estava fazendo na presidência da República. Inclusive, as postagens que ele faz, dando dados de governo dele, são coisas que aconteceram independentemente da vontade dele, que ele não tinha controle, comando de absolutamente nada. Ele terceirizou o governo dele para todo mundo que podia se dar bem e dar governabilidade para ele, dar garantia que ele não ia para a cadeia, que ele podia ficar usando aí jet ski, fazendo todo tipo de patifaria, né? Então, um cara como esse, ele conseguiu chegar às eleições de 2022 com o potencial de vencer as eleições, sem ter apresentado absolutamente nada, passado por uma pandemia, ter ajudado a matar mais de 700 mil pessoas. E agora a gente vê um governo que tem pauta, um governo que tem propostas, tem projetos. Um governo está patinando, estando, inclusive, quando tem pesquisa de eleitoral, com indicadores próximos de alguém que só fez o mal. Então, tem uma coisa muito errada acontecendo no governo Lula. E esse mal é a comunicação, porque mesmo essa questão da Previdência, isso quando foi detectado lá atrás, ou quando... se o Lula estivesse fazendo lives todos os dias, como eu tenho sempre pedido, sempre sugerido para que se faça como se fez no México, né? Lives todos os dias, encontro com a imprensa, com as redes sociais. A primeira vez que surgisse uma denúncia de que estaria havendo descontos indevidos na Previdência, isso acontecido lá no começo do governo, se o governante ele toma conhecimento daquilo numa live, uma pergunta do jornalista ou de um canal na internet, olha, ele vai mandar investigar aquilo imediatamente, vai reagir em relação àquilo, porque na próxima live já tem que ter uma resposta daquilo. Agora, na medida que a comunicação não é percebida como uma via de duas mãos, ou seja, a percepção é a seguinte, que se colocar comercial na Rede Globo ou dar entrevista para a Globo News, que a sociedade vai ficar convencida de coisas boas. Isso não funciona mais assim, mas nem a pau. E aí, qual é a falha? A falha é geral de todo mundo que está ao redor do Lula, do PT, que não consegue fazer cobranças ou apontar para o Lula que isso é importante, dos ministros que estão perto do Lula e de pessoas com algum grau de influência, para dizer ao Lula, olha, do jeito que está, em 2026, nós só vamos conseguir reeleger alguém da esquerda ou progressista por um milagre, porque o que vai acontecer é que a direita vai conseguir eleger o maior número de governadores, maior número de deputados estaduais e maior número de senadores e de deputados federais. Se já estamos achando que o Centrão hoje, a configuração é muito ruim, espere o próximo dentro dessa configuração, que será muito pior. Então, dá tempo de consertar? Dá tempo de consertar. Mas é necessário que o principal comunicador do governo venha se comunicar e não fique o tempo todo tentando tapar buraco. É o tempo todo vindo atrás das pautas reativas. Você vê só, o Lula agora demitiu a ministra das Mulheres. Pô, tem gente no Brasil que nem sabe que tínhamos um Ministério das Mulheres. E muito mais gente não sabe nem quem era o nome da ministra das Mulheres. E muito mais gente não sabe que a pessoa que não sabe o nome do ministério, que também não sabe que existia, o que ela estava fazendo. Tem uma rusga, uma energia, 1% da sociedade que pode saber alguma coisa em relação ao Ministério das Mulheres. A Sônia Guajajara, por exemplo, do Ministério lá dos Povos Indígenas, ou Ministério dos Indígenas, né? Aliás, nem eu estou sabendo o nome, né? Não sei se o nome é Ministério dos Povos Originários. Povos Originários, né? Pois é. O que faz a Sônia Guajajara a não ser botar aquele cocar dela e ficar viajando para cima e para baixo? Eu não sei. Para saber, a gente tem que pesquisar. Você tem que ir lá ver a agenda dela, ver o que está acontecendo. Porque se o governo não se comunica, olha, aí as pessoas que assistem os nossos encontros ficam assim, você tem que falar mais do governo, você tem que falar mais do Lula. Assim, olha, eu gostaria de falar, mas eu tenho que pesquisar, que é uma anomalia. Esse governo não percebeu que tem obrigação de comunicar, e mais do que a obrigação, o fato de ser uma ferramenta hoje estrutural.
Porque se governantes que não têm nada a apresentar, eles conseguem capitanear uma boa parte da atenção da sociedade, isso se deve ao manejo com a comunicação. Agora, se você tem o que apresentar e você não faz uso dessa ferramenta, o problema é muito grande. E aí não é defender um governo, atacar o governo. Quando eu falo essas coisas, eu estou preocupado com o nosso campo. Quando eu digo nosso campo, é o campo civilizatório, né? Das pessoas que, de fato, são progressistas, são humanistas, pessoas que querem o melhor para o nosso país, que querem uma melhor sociedade, querem erradicação de problemas e de abismos, né? É por isso que a gente está fazendo o que nós fazemos. Todo dia a gente está aqui nas redes, está conversando com as pessoas, a gente abre os nossos canais para julgar essas questões. Mas eu tenho ainda esperança que a gente consiga ajudar a mudar essa história toda e trazer o governo para esse embate numa posição mais propositiva e não uma posição reativa. Eu estou juntando aí várias pessoas, aí, vários formadores, vários canais aqui na internet, para ver se a gente consegue falar com o Sidônio, para dar uma chacoalhada lá no Sidônio e falar: Sidônio, meu amigo, se você continuar nessa linha aí, você vai ser o Pimenta 2.0. E a pimenta no forever dos outros não é refresco, né? Principalmente no seu, né, Sidônio? Pois Posição complicada.